para que os amados recebam o perfeito entendimento da graça de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Já declaro, Senhor, olhos e mentes iluminadas pelo entendimento que só Tu podes dar. Por isso eu oro a Ti, Senhor, declarando que a Tua palavra ela não voltará para Ti vazia, mas Te será revelada segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Revela a Tua palavra, testifica na vida dos eleitos, dos predestinados, a receberem a revelação da graça e do apostolado esta noite, para a glória de Deus. Que os amados recebam espírito de sabedoria e de revelação, mentes iluminadas, para que possam discernir as coisas espirituais das espirituais. E assim eu oro e declaro no nome de Jesus, e esse, o ressuscitado, para a Tua glória, faz a Tua vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus pela vida dos eleitos, né? O MGA, nós somos um ministério evangelístico, né? Para quem não nos conhece ainda, porque é um ministério evangelístico, está aberto aí. Tenho 2 aparelhos aqui ligados, um transmite, né, a live, e um grava, para que, se de repente a internet cair, né, vai ficar gravado. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Então nós pregamos como está escrito, e o Espírito Santo de Deus testifica na vida daquele que crê e na vida daquele que é predestinado, amados. Então, sem tirar e nem colocar, acrescentar, amados, Bíblia, papel e caneta, e vamos mais um apostolado do MGA Manaus 2. Glória a Deus pela vida dos eleitos. O nosso tema é: o fundamento da graça é Jesus Cristo, o ressuscitado. Amados, essa ministração, ela é uma ministração muito importante, né? Ela ficará gravada no meu canal depois, para que os eleitos possam estar aí recebendo, né? Os que não receberem agora, receberão depois, no tempo de Deus, para que recebam a revelação da graça de Deus. Então, o fundamento da graça, qual é o fundamento da graça? É Jesus Cristo, o ressuscitado. Então, amados, o que passa de Jesus Cristo ressuscitado não é o fundamento da graça. Está vivendo de outra coisa, mas não é a graça. Pode estar vivendo o Jesus segundo a carne, o Jesus de Nazaré, pode estar vivendo a lei, pode estar vivendo Moisés, né? E não o Jesus Cristo ressuscitado. Vamos a alguns versículos que o Espírito Santo me direcionou para trazer para os irmãos. Vamos ler João, o capítulo é o 1 e o versículo é o 17. João 1 e o 17. Glória a Deus pela vida dos eleitos. João 1 e 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, amados, o fundamento da graça, ele é Jesus Cristo, porque se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Porque aqui a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, o fundamento da lei, ela foi dada através de Moisés. E o fundamento da graça, ou seja, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o fundamento da graça não é a lei, amados. O fundamento da graça não é o Jesus de Nazaré. O fundamento da graça é Jesus Cristo, o ressuscitado. Então, fora
de Jesus Cristo ressuscitado, que é o fundamento da graça, se está vivendo de outra coisa, ou seja, está vivendo da lei. Por quê? Porque está vivendo debaixo de ignorância, amado, porque não conhece. Mas a verdade que e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, amados, você recebe essa verdade, você recebe esse entendimento, você recebe essa revelação através do apostolado. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer o perfeito entendimento, a testificação para o seu espírito, para que você receba essa revelação da graça de Deus, para que você possa reinar em vida e receber o gozo, a alegria, a paz com Deus, paz com você mesmo, né? Você poder desfrutar, né, desse gozo que é a graça de Deus transbordante, o reino de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Então, esse é o fundamento da graça. Não é Moisés, não é a lei, é Jesus Cristo que é o fundamento da graça. E vamos ler ainda Hebreus, o capítulo é o 7 e o versículo é o 12. Hebreus 7, versículo 12. Hebreus 7, 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, amados, mudou o sacerdócio na graça ou não mudou? Amém. Glória a Deus que mudou. Por quê? Qual era o outro sacerdócio? Era Moisés, como nós lemos em João 1 e 17, que a lei veio através de Moisés, a graça através de Jesus Cristo ressuscitado. E o que o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da graça de Deus, diz? Mudando o sacerdócio, ou seja, mudou, já não é mais Moisés, porque mudou, agora é Jesus Cristo ressuscitado. Então, amados, eu só estou lendo o que está escrito, e as ovelhas predestinadas recebem por revelação, por testificação do Espírito Santo de Deus. Então, pois mudou o sacerdócio, não é mais Moisés, não é mais a lei. Necessariamente também se faz mudança da lei. Então mudou a lei, amados. Então mudou, porque se antes era a lei e era o sacerdócio era Moisés, agora é o que? A graça. E qual é o fundamento da graça? O fundamento da graça é Jesus Cristo. E na graça, a qual o fundamento é Jesus Cristo, amado, nós vivemos em Cristo. Estamos em Cristo. Na lei, na antiga lei, porque agora mudou. Na antiga lei, no antigo sacerdócio, o homem precisava pagar preço. O homem precisava se arrepender, precisava fazer sacrifícios. Agora mudou o sacerdócio, é Jesus Cristo ressuscitado, ou seja, agora é o que Cristo fez por nós. Agora já não precisa mais fazer. Mudou de Moisés para Jesus Cristo. E o que acontece agora? Necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou. Agora que é Jesus Cristo ressuscitado, o fundamento, e agora não é mais lei, é graça, agora nós vivemos e descansamos na obra consumada de Jesus Cristo. Porque quando era Moisés, o homem tinha que fazer. Mudou o sacerdócio, também mudou a lei. E agora nós desfrutamos da graça, amados, porque mudou também a lei. E agora nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Porque na verdade, amados, nós não nascemos debaixo da lei, né? Nós nascemos debaixo da graça. Mas quando
nos apresentaram uma religião, nos colocaram debaixo de um jugo de escravidão. Mas nós agora somos libertos, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Cristo ressuscitado, nós conhecemos a graça. Glória a Deus. Vamos ler ainda 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 16. 2 Coríntios 5, o versículo 16. Segunda Coríntios 5, 16. Assim que daqui por diante, ou seja, assim que agora na graça, ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, amados, ninguém conhecemos segundo a carne, é que ninguém conhece mais as ovelhas do Senhor como pecadoras, né? Nós separamos obra da carne, que são pecados, e separamos agora pecado, que é o que separava o homem de Deus. Nós não vemos a ovelha segundo a carne. Se ela estiver praticando as obras da carne, o espírito dela é ovelha, se ela for ovelha. Então, na graça nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Nós temos duas revelações neste versículo: é não conhecer a ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Quem é o Cristo segundo a carne? O Cristo segundo a carne é o Jesus de Nazaré, ou seja, Deus revestido em carne, amados. Nós não devemos conhecer, nós não devemos imitar Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus, ele era judeu na carne, ele era Deus, sim, amado, no espírito, mas na carne ele era judeu. E ele veio para os judeus e ele veio para cumprir também a lei, ou seja, a primeira aliança. E agora nós já vimos que mudou a aliança, que mudou o sacerdócio. Então, se mudou a aliança, mudou o sacerdócio, o Jesus segundo a carne, nós já não devemos mais conhecer. Conhecer é imitá-lo, é fazer o que ele fazia, subir nos montes, fazer jejum, né? Nós não praticamos mais nenhum tipo de obras da lei, não participamos da Páscoa judaica, que era uma tradição judaica, que o sistema chama de ceia, né? Santa Ceia. Nós não temos essa prática, amados. Não é que nós do MGA, nós não praticamos. É uma questão de que não está escrito para nós, porque nós cremos como está escrito e recebemos como está escrito. O Espírito Santo, ele testifica como está escrito. E nessas duas revelações aqui, amados, na segunda, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora, contudo o que agora? Na graça, hoje agora na graça, porque nós já não estamos na lei, não estamos no sacerdócio de Moisés, já não conhecemos desse modo. Então agora na graça nós não conhecemos desse modo. Agora na graça nós não praticamos o que Jesus de Nazaré praticava. Aí você pode me perguntar, mas ele se batizou. E aí? Ele se batizou, mas para cumprir a tradição judaica. Ele veio para cumprir a lei. E ele precisava participar da ceia, né, que é a Páscoa judaica. Ele precisou ser batizado para cumprir, porque ele não era pecador, amados. Porque o que era o batismo, né? O batismo era para remissão dos pecados, para você receber perdão dos pecados e morrer para os pecados e ressuscitar para Deus. Então, ele não precisava, né? A graça, ela é racional, amados. Ele não precisava porque ele não tinha pecado. O único motivo foi para cumprir a lei. Então, hoje, amados, não há necessidade de nós
cumprirmos a lei, porque mudou o sacerdócio, fez necessário também a mudança da lei. E, ou seja, agora nós estamos na graça e nós não conhecemos a Cristo segundo a carne, ou seja, não conhecemos Jesus de Nazaré como para servi-lo, né, como na lei, que os discípulos, né, serviam na lei. Nós estamos em uma nova aliança, amados. Quando Jesus disse está consumado em João 19:30, então consumou toda a obra e ela está consumada e nós vivemos essa obra consumada. E Deus, Ele é Deus e Ele é Espírito, amado. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Jesus de Nazaré era carne, era Deus e era também carne, amados. Ele estava ali na manifestação de carne, na manifestação de filho, na manifestação de Salvador. Mas nós, agora na graça, não conhecemos ninguém segundo a carne. Ou seja, ninguém segundo a carne apaga da mente tudo aquilo que é carne da tua mente, né? As pessoas, o Jesus de Nazaré, o Moisés, né? Tudo aquilo que representa a lei, tudo aquilo que representa a carne, amados, temos que apagar da nossa mente, não conhecer segundo a carne. Então essa é uma das revelações desse versículo, não conhecer as pessoas, não conhecer esse Jesus de Nazaré segundo a carne para imitá-lo, porque o fundamento da graça, mas agora na nova aliança, é Jesus Cristo e esse o ressuscitado. E a demonstração de Paulo para nós, os gentios, que somos a igreja de Deus, é para que nós não conhecemos, não imitar a Jesus de Nazaré. Porque o sistema religioso imita, amados. Porque Jesus fez jejum de 40 dias, eu vou fazer jejum de 40 dias. Daniel fez jejum de 21 dias, eu vou fazer jejum de 21 dias. Então, é uma imitação. Na graça não há necessidade de viver mais, de olhar para a carne, amados. A graça, ela é uma vida espiritual, ela não é uma vida carnal, amados. Porque quando Jesus morreu, ele ressuscitou como espírito. Então, o reino de Deus, a nossa vida agora, ela é uma vida espiritual, ela já não é mais uma vida carnal, porque nós estamos conectados, somos um com Deus, é no espírito, não na nossa carne, porque a nossa carne, ela perece, a cada dia ela perece. Glória a Deus. Vamos a mais um versículo, aqui em Hebreus 10:9. Hebreus 10:9. Glória a Deus. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém? Que você possa, amados, estar nessa mesma condição aqui dos irmãos em Hebreus, a qual Paulo estava ministrando para eles. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É preciso, é necessário tirar o primeiro para que o segundo ele seja estabelecido. Quem é o primeiro? Então, o primeiro é a lei, amados. O primeiro é Moisés. O primeiro é Jesus segundo a carne. O segundo é Jesus Cristo, o ressuscitado. Porque o fundamento da graça, amados, o fundamento da graça é Jesus Cristo, o ressuscitado. Esse é o nosso tema. O fundamento da graça é Jesus Cristo,
o ressuscitado. Então, esse é o fundamento da graça. Por isso que Paulo diz, tira o primeiro, ou seja, tira as tradições humanas, tira os sacrifícios, tira o pagar preço, tira o batismo nas águas, tira a subida nos montes, tira a busca do Espírito Santo, ou seja, tira, amado, todas as tradições, tira a lei, tira o Jesus de Nazaré, e que seja estabelecido o segundo, amados, que seja estabelecido na sua vida, que você receba, amado, esse entendimento, que você receba essa revelação da graça de Deus na sua vida, para que você reine em vida, para que você receba esse gozo, essa alegria, essa paz, esse regozijo que só Ele pode nos dar. Glória a Deus. Então vamos ainda ler Hebreus, ainda aqui em Hebreus 6, o versículo é o 1 e o 2. Hebreus 6, versículo 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Existem 3 exortações aqui de Paulo, amados. No primeiro versículo, pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Então, prosseguindo ou deixando, amados? Deixando. Lembra do que nós lemos anteriormente, né? Para tirar o primeiro e estabelecer o segundo. Então, aqui, novamente, porque a graça, ela não traz confusão. O apostolado, ele não traz confusão, amado. Ele traz uma edificação para a igreja, pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Esses ensinos elementares da doutrina de Cristo, amado, é o Cristo segundo a carne, é o Cristo revestido em carne, a qual Paulo falou em 2 Coríntios 5,16. É esse mesmo da carne, o Jesus de Nazaré. Então, deixando o quê? Todos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, porque nós recebemos agora o apostolado, amados. Recebemos Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Não recebemos nós, gentios, agora na graça, não recebemos a doutrina do Jesus de Nazaré. Essa doutrina do Jesus de Nazaré, ela foi para os judeus. Nós não estamos na lei, estamos na graça. Então, nós deixamos essa doutrina, deixamos de imitar ao Jesus de Nazaré. Mas, um outro objetivo, prossigamos. Então, primeiro você deixa, depois prossigamos. Prossigamos para onde? Para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Então, devemos o que? Prosseguir. Porque ele falou, o apóstolo Paulo disse, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Que seja estabelecido, amados, na sua vida, como o apóstolo fala na sua palavra, para a perfeição, não lançando o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O 2. O ensino sobre batismo, imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então é isso que nós devemos deixar, esses ensinos elementares, porque na graça não é mais a doutrina de Jesus de Nazaré. Está claro e nós recebemos por revelação, amados. Porque quando nós estávamos no sistema religioso, nós queríamos seguir Jesus de Nazaré. Nós queríamos ser discípulos de Jesus de Nazaré. E no apostolado, nós recebemos a revelação para deixar a doutrina de Cristo, a qual o apóstolo Paulo diz, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, é o Cristo segundo a carne, de 2 Coríntios 5,16. Ou seja, não conhecer segundo a carne. Então,
é como um quebra-cabeça, amados. A graça, o apostolado, ele vai trazendo esse perfeito entendimento. Porque o apostolado, ele não traz confusão, ele traz a edificação para a sua igreja. Glória a Deus pela sua vida. Ainda vamos aqui em Romanos capítulo 7 e o versículo é o 4. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Então, amados, como estamos mortos para a lei, ou seja, o segundo precisa ser estabelecido, porque o primeiro estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então foi pelo corpo de Cristo que nós estamos mortos, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então vejam que o apostolado, que é como um quebra-cabeça, que ele vai montando as peças, amados. Então vejam que aqui o apóstolo Paulo diz que para que nós sejamos de outro, daquele que ressurgiu. Porque se nós estamos mortos para o primeiro, né? Quando, vamos dizer, uma pessoa, ela está viúva do viúvo, né? Então ela tá solteira, agora ela está viúva e ela está livre para um novo casamento. Então essa é uma comparação do apóstolo Paulo. Estamos mortos para o primeiro marido e estamos vivos para o segundo marido. Ou seja, estamos mortos para a lei, estamos mortos para Moisés, estamos vivos para Cristo. Então, para que sejais de outro. E esse outro quem é? Aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus, que é Jesus Cristo, o ressuscitado, a qual é o fundamento da graça, amados. Esse é o fundamento da graça, que nós somos de outro, nós não somos de Moisés, nós não somos da lei, nós não somos adúlteros, amados. Porque como nós podemos ser de Cristo ressuscitado e estamos fazendo campanha? Somos de Cristo ressuscitado, estamos pagando preço, fazendo busca em montes. Nós estamos em adultério espiritual, amados. Se nós praticarmos as obras da lei, a qual nós estamos mortos, estaremos em adultério espiritual. Ainda vamos ler aqui 2 Coríntios 3 e 14. Segunda Coríntios 3 e o versículo é o 14. 14 ao 16. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Então, amados, quando se está debaixo da lei, se está vivendo ainda a doutrina do Jesus de Nazaré, o Cristo, né, segundo a carne, quando se está vivendo ainda a doutrina de Moisés, o véu está sobre o rosto, a qual o apóstolo Paulo diz que só é abolido em Cristo. Então, quando você recebe, amado, o apostolado, você recebe a graça, você recebe o perfeito entendimento, o véu é tirado. E que véu é esse? Esse véu é a cegueira espiritual, amados. E você passa a ter
entendimento. O 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, amados, quando se ouve a lei, quando se vive a lei, o véu está posto sobre o rosto. Há uma cegueira espiritual no rosto, no entendimento, a qual você não vê a graça. Você só consegue ver em Cristo, amado. E esse é o ressuscitado, porque nós somos do outro, nós não somos do primeiro, né? Porque Paulo diz que nós devemos ser do outro e não do primeiro, deixando o primeiro e estabelecendo o segundo, o outro. O 16. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu é tirado. Glória a Deus. Então, quando é que um deles quem? Dos que estão na lei, amados. E a lei, ela já acabou, amados. Quando eu digo que estão na lei, estão sem entendimento, estão servindo ainda, né, o Jesus de Nazaré, estão ainda servindo Moisés, estão vivendo ainda a lei. Há uma cegueira espiritual, né? E essa cegueira espiritual só é tirada quando se converte, ou seja, recebe a graça e o apostolado, recebe o perfeito entendimento. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Glória a Deus pela minha vida, pela sua vida, que o véu lhe foi retirado. E aqueles que ainda não foi retirado, está recebendo essa palavra hoje, que o véu seja retirado da sua mente, o engano, né? Todo o espírito de engano, né? Da mente, do coração, para que receba o perfeito entendimento que só o Espírito Santo pode dar na vida daqueles que são eleitos e predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, para receberem a graça e o apostolado, para reinarem em vida por um só, Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Glória a Deus. 1 Coríntios 3:11. Primeira Coríntios 3:11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual é o fundamento, amados? É Jesus Cristo. Então, ninguém pode pôr outro fundamento. E como se coloca outro fundamento? Quando se prega lei, quando se prega Moisés, quando se prega o Jesus segundo a carne, que era judeu, que veio para os judeus e praticava as obras judaicas, amados, ainda sendo Deus, mas na carne, a qual nós já lemos, que não é para conhecer, não é para deixar a doutrina do Jesus segundo a carne e prosseguir para esse fundamento, o único fundamento da graça, amados, estabelecido por Deus, é Jesus Cristo e esse o ressuscitado. Hoje ninguém pode pôr outro fundamento. Então, se estão colocando outro fundamento, estão reprovados diante de Deus. Como é que coloca outro fundamento? Quando sai do apostolado, quando sai do que está escrito e começa a falar do que pensa, começa a falar por interpretação, dos achismos, né? E sai do que está escrito, sai do fundamento da graça, que é Jesus Cristo. Além do que já está posto. Então já está posto, amado. Não se pode mudar. Não tem como mudar. Não tem como tirar. Não tem como colocar. Não tem como acrescentar. O fundamento da graça é Jesus Cristo. Ou se vive a graça
ou se vive a lei, ou se vive Jesus Cristo ressuscitado, ou se vive Jesus segundo a carne, amados. Ou vive a graça, ou vive a lei, amados. Ou a doutrina da graça, que é o apostolado, ou a doutrina de Cristo, que é Jesus de Nazaré, né? A qual nós já lemos em Hebreus 6:1. Então o fundamento já está posto, a qual já está posto, que é Jesus Cristo. Então está claro ou não está claro? E se tiver escrito, nós cremos, amados. Nós anunciamos, nós pregamos como está escrito, sem colocar e nem tirar, amados. Porque ai de mim se eu sair do apostolado, ai de mim se eu sair desse fundamento, porque muitos estão edificando, amados, sobre outros fundamentos. Existem vários e vários, né, fundamentos por aí. Então são fundamentos com heresias, sem fundamento, que é a graça. Então o fundamento da graça, amados, é Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Vamos ver o que o nosso apóstolo Paulo falou para nós, os gentios. 1 Coríntios 11:1. Ainda aqui em Coríntios. Agora é o 11:1. Primeira Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, amados, o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, ele diz: sede meus imitadores. Então, como eu sou de Cristo. Então, quem ele imita, amados? Ele imita a Cristo, e esse o ressuscitado, amados, que é o fundamento da graça, a qual ele recebeu o fundamento da graça, que é Jesus Cristo. Então, nós devemos imitar a Paulo, porque Paulo imitou a Cristo, como também eu sou de Cristo. Então ele é de Cristo, ele imitou a Cristo. Então nós devemos imitar o quê? A Paulo. Nós não seguimos a Jesus de Nazaré, nós não imitamos a Jesus de Nazaré, porque nós estamos olhando para a carne. Nós não recebemos a graça através da carne, amados. É algo espiritual, como eu falei. Então o apóstolo Paulo diz para nós imitarmos. Não se via Paulo, amados, fazendo campanha. Não se via Paulo batizando nas águas, né? Depois que ele recebeu a graça, o apostolado, a revelação da graça de Deus. Então nós devemos imitar quem? A Paulo, e não a Jesus de Nazaré, não a Moisés, não as tradições dos homens, não aquilo que não está escrito, amados. Que nós possamos imitar Paulo, né, que recebeu a graça, o apostolado, e nós também recebemos a graça e o apostolado, e nós imitamos a Paulo. O nosso mestre não é Jesus de Nazaré, o nosso mestre, ele é Paulo. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, imitamos a ele como ele imitou a Cristo. Glória a Deus. Vamos ainda ler aqui Gálatas, o capítulo é o 3, e vamos ler o 26, o 27 e o 28 de Gálatas. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Gálatas 3, 26, 27 e 28. Todos vós, Paulo estava falando com os irmãos de Gálatas, mas nós somos a igreja, né? A igreja de Gálatas, os irmãos já morreram, não estão mais aqui. Mas a igreja continua, amados. E nós somos a igreja de Cristo.
Então todos vós, hoje nós agora do MGA, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos em Cristo. Então nós já fomos o quê? Batizados em Cristo. Nós estamos fundamentados na graça, que é Jesus Cristo e esse o ressuscitado. O 28. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então somos um em Cristo Jesus, amados, na graça. Como nós podemos ser um em Cristo Jesus? Nós somos um em Cristo Jesus no Espírito, né? Vamos dizer, o irmão Maivan Pinto, né? Ele está lá em São Paulo. E eu creio que ele está assistindo aí nesse momento. Então, aqui a palavra diz que nós somos um em Cristo Jesus. Como eu posso ser um em Cristo Jesus com ele, se ele está longe, se ele está distante de mim? Mas nós somos um no Espírito, porque as ovelhas, o reino de Deus, ele é espiritual. Deus é Espírito e ele é o Pai dos Espíritos. E nós somos Espíritos. Então nós somos um no Espírito, amados. Na graça, nós tiramos os olhos, tiramos o nosso entendimento de vista, amado. Vista é tudo aquilo que você vê, é a carne, são as coisas. Você não está vendo algo na sua vida acontecer físico, mas nós devemos aprender na graça, amados, a tirar os olhos das coisas físicas, né? Daquilo que nós vemos, e colocar os nossos olhos nas coisas espirituais. Então aqui nós somos um no Espírito, aqui no 28. Desta forma não há judeu nem grego, ou seja, não há diferença mais nos povos, tribos, nações e raças para Deus, porque Deus não está mais olhando o São Paulino, o amazonense, né, o baiano. Ele está olhando o Espírito, amado. Ele não está mais vendo a diferença de povos, tribos, nações, raças e o sexo, se é masculino ou se é feminino. Ele vê o Espírito. Ele olha para mim, para o meu espírito. Ele não está se importando se o meu cabelo está liso, se o meu cabelo está com cachinho, se eu estou usando adereços, né? Se eu estou usando maquiagem. Isso não é importante para ele, porque isso são coisas terrenas, são coisas que nós estamos vendo, estamos aqui pegando, né? Para ele são coisas espirituais. Então não há diferença mais para Deus, amados, agora na graça. Por isso que a graça, ela é espiritual. Não há, dessa forma não há judeu nem grego, servo nem livre, macho nem fêmea, pois todos vós, nós agora a igreja, nós agora os comprados, né, os predestinados, os eleitos, sois um em Cristo Jesus. Então, amados, os que estão aqui no MGA, nós somos um em Cristo Jesus. Os que estão em São Paulo, né, os que estão em outros bairros aqui de Manaus, que estão também acompanhando esta live, somos um em Cristo, no Espírito, amado. Não há diferença, porque eu vejo alguns ministérios, né, que proíbem. Se você é do ministério, você não pode visitar outro, porque lá, né, eles têm outra doutrina. Mas se a palavra de Deus diz que nós somos um, né, o Espírito, nós somos um, porque a igreja, ela é uma igreja, não tem duas igrejas. O que existe são parte do corpo da igreja, são membros, né? Por exemplo, eu estou aqui, o Maivan está em São Paulo e ele é um membro da igreja e eu sou membro também da igreja, mas junto agora nós estamos unidos e conectados. Somos um, porque somos um no Espírito, amados, e juntos somos a igreja. Glória a Deus. Então, para finalizar, vamos ler Romanos
1 e 5. Glória a Deus. Papai. Romanos 1 e 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, amados, foi isso que nós recebemos, que eu recebi, que você recebeu, amados, pelo qual recebemos a graça, ou seja, o que Cristo fez por nós. O apostolado é a doutrina da graça, não é mais a doutrina do Cristo segundo a carne. Não foi isso que nós recebemos, amados. Nós recebemos o apostolado, e esse apostolado é o ensino da graça de Cristo, que foi dado a Paulo, a qual nós recebemos, e essa é a doutrina da graça. E o fundamento da graça é Jesus Cristo, o ressuscitado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, entre todos os gentios, amados, o que nós recebemos, nós somos obedientes ao apostolado, somos obedientes ao pastor que cuida, que vela pela nossa alma, somos obedientes ao profeta, somos obedientes ao mestre, somos obedientes ao apóstolo, né? Hoje nós não temos Paulo, que é o apóstolo de fundação, nós temos o de edificação, porque o de fundação ele já morreu, mas a igreja continua. Por isso ele estabeleceu na igreja pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, amados, e os apóstolos. Então ele estabeleceu na igreja. Então nós devemos obedecer à hierarquia de Deus, que é o apostolado. Glória a Deus. Então o fundamento da graça, ele é Jesus Cristo, e nós recebemos essa graça e esse apostolado, e nós obedecemos esse apostolado, amados, a qual nós recebemos. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz, que aplauda o Espírito Santo de Deus pela sua palavra. Glória a Deus.